Entrega o teu caminho. Você já parou para analisar essa frase e já conseguiu entender na essência o que ela quer dizer? Vamos falar sobre isso hoje, mas antes, roda a vinheta. Último vídeo da série e eu estou muito feliz porque eu termino essa série com a certeza no meu coração, assim, de estar conseguindo passar tudo aquilo que Deus colocou no meu coração, em nosso coração, né? Porque isso aqui é algo que eu e a Magda vivemos. E não poderia ter outro assunto diferente para fechar essa série, que foi justamente o que fechou ali o finalzinho do primeiro ano, né? Porque essa série se trata justamente de todas as experiências que vivemos durante o nosso primeiro ano de intimidade com Deus, dessa intimidade que eu venho chamando vocês para viver de forma compromissada, né? De forma com todo o coração ali, né, diante de Deus, para que vocês também possam experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Bom, gente, quando você escuta esse versículo, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. O que você entende? Bom, lá no início, eu e a Magda, naquele processo todo ali de aprendizado, teve um momento que eu li esse versículo, já falei que tem até vídeo dele aqui no canal, né, desse tema, mas ainda com o entendimento lá, né, de trás, lá no início, quando eu e a Magda viemos aí com esse aprendizado, nós entendemos assim, bom, entrega o teu caminho ao Senhor. A gente achou que era assim, ó, a gente pediu orientação dele para tudo que fosse fazer, né? Que é o mais comum, né? E não tá errado. Mas será só isso mesmo? No início a gente achou que sim, porque assim, ó, eu até contei que a Magda falava assim, ó, não me deixa fazer nada que não seja ali da tua vontade, coloca a tua vontade no meu coração e tudo. E eu até contei aqui que ela chegava a ser até radical, que ela falava bem assim, olha, se eu estiver fazendo qualquer coisa que for te desagradar, dá um tapa ali naquilo que tiver na minha mão, de alguma forma, o senhor me impeça, né? Se eu estiver falando algo lá com a Jocélia que não é da bem daquele jeito, faça a ligação cair, travar. Ela sempre, né, se cercando de cuidados, porque ela queria alegrar o coração do pai, ela queria ser uma filha obediente, e eu ia vendo, né, aquele jeito dela tão intenso, aquela entrega dela, e eu ia ali atrás, seguindo ali o passo a passo que, na verdade, quem estava criando era ela com essa intimidade tão próxima com Deus, porque como ela tem esse jeito, como eu disse, tão intenso, tão assim, aquela pessoa que não tem papas na língua, que fala o que está sentindo sem reservas, sabe? Então, ela, desde o início, sempre viveu essa intensidade toda nessa intimidade com Deus, nessa busca pela verdade. E eu lembro até que teve um dia que ela estava fazendo alguma coisa lá no fogão e, de repente, a colher voou assim para cima, gente. Você já viu uma colher cair para cima? A não ser que alguém dê um tapa, né? Porque se a gente está segurando algo, o cair é para baixo. A não ser que algo bata, a coisa suba e depois caia. Acontecia essas coisas com ela, justamente porque ela pedia. Aí teve um dia que foi óleo quente, queimou o braço dela, sabe? Ela até veio mostrar e falar, nossa, deu uma bolhazinha aqui, queimou meu braço e tal, mas a ficha caía, fala assim, eu tô fazendo algo que não era para fazer, porque Deus, ele vem com todo jeitinho, sabe? Mas nesse caso dela, foi porque ela falou bem assim, ó, se eu não estiver entendendo, o senhor usa qualquer coisa para fazer, eu entenda, nem que para isso você tenha que derrubar alguma coisa, então, foi um combinado dela com ele. Vamos dizer assim, e ela nunca ficou chateada, nunca ficou irritada. Às vezes ela falava assim, nossa, mas precisava disso e tal. Aí ele sempre ali trazendo para ela. E pronto, depois sarou, não ficou cicatriz, era só mesmo para ela entender naquele momento.
Então, a gente veio durante todo o primeiro ano entendendo o entrega teu caminho dessa forma, pedir orientação, né? Pedir a ele para impedir se fosse fazer algo errado. E de certa forma, uma parte até é. Mas aí, até que chegou um momento, já lá no finalzinho do primeiro ano, que ela recebeu um download. E o entendimento mudou. E aí, gente, antes de falar sobre qual é esse entendimento que a gente teve, que foi um marco em nossas vidas, que mudou completamente assim a nossa mentalidade, lá onde a Magda mora é um sítio, já comentei isso aqui. E quando ela começou a ouvir literalmente Deus falando e respondendo ela, né, ele, por saber que ela era esquecida, tinha a dislexia, né? E eu lembro que ela até falou bem assim, que numa conversa com ele, ele começou a mostrar para ela que além da dislexia, ela tinha um pouquinho de autismo, de TDAH. E aí ela até chegou um momento que ela falou assim, nossa, não, vamos parar por aqui. Não quero mais fazer essa terapia não, que daqui a pouquinho eu vou sair daqui entupida de doença, de coisa que... Pelo amor! Aí, gente, mas é até engraçado, sabe? A gente ria porque ele nos conhece, ele sabe cada detalhe nosso, ele sabe das nossas dificuldades. Então, sabendo dessa dificuldade dela, ele criou marcos. Que é desses marcos? No caso dela, quando ela vai caminhar lá no sítio, que é um sítio grande, que tem várias casas, tem uma parte no sítio que tem é tipo uma roda, uma coisa no chão, assim, construída, que forma um círculo, né? E tem paralelepípedos em volta formando um círculo. E ele marcou com ela esse local como um marco para ela. Toda vez que era algo muito importante que ele tinha para falar, que ela precisava memorizar, ele entregava para ela o download quando ela estava passando em frente a esse marco. E ela caminhava quantas vezes? Ela caminhava, aí vinha, ele falava, ia de novo, quando chegava na frente do marco, ele repetia, tudo para poder ela gravar e memorizar. E não ficou só aí. Para mim também, ele criou um marco das coisas que ele entregava a ela para ela me passar. E lembra que eu já contei aí nos outros vídeos para trás, acho que se eu não me engano, vão dar 12 ou 13 vídeos, essa série, nem contei. Tem muita coisa que eu falei. Uma das coisas é que sempre ela tá lá no momento dela com Deus, eu tô no meu, tô vivendo minha vida aqui. A gente compartilha muitas coisas, é claro, mas quando a gente está aqui no momento com Deus, conversando, ela tá lá. Quando a gente se encontra pro culto, ela vinha trazer a mensagem dele para mim. E ela não sabia o que eu tinha conversado com ele no meu momento. E sempre tinha uma coisa que vinha ao encontro daquilo que eu tinha conversado com ele. E ele usava justamente os marcos para que a gente não esquecesse, para a gente entender que sim, aquela era uma mensagem que ele estava entregando. E o meu marco era um pé de manga, uma árvore, né? Um pé de manga lindo, maravilhoso, que tem perto da entrada da portaria lá do sítio. E aí, eu lembro de um dia, primeiro ela tinha me falado, Jô, ele me entregou a mensagem no seu marco, na mangueira. Teve um dia que ela filmou tanto a mangueira quanto a roda no chão, que era o marco dela. E assim, ele ia nos cercando de cuidados, para a gente entender que de fato ele estava se comunicando conosco, que de fato a nossa busca não estava sendo em vão, sabe? Então, gente, é assim, é maravilhoso o agir de Deus na nossa vida quando a gente se entrega nas mãos dele. E era algo tão impressionante que assim, ó, ele falava com ela quando chegava nos marcos, seja no dela ou no meu, quando era algo, né, de recado para mim. Ele fazia ela repetir às vezes 2, 3, 4 vezes. Às vezes ela falava assim, tá bom, já entendi. Aí ele falava assim, não, é porque é para você não esquecer. Para você não esquecer, porque você é muito esquecida. Aí ela começou a, né, se tocar e falar assim, bom, ela começou a pedir, porque a Magda é muito inteligente e muito esperta. Quando ela pega uma coisa, ela logo pensa num jeito de, como que eu posso dizer, de fazer que aquela coisa seja, né,
mais rápida, mais otimizada, de tentar ali remir o tempo, ganhar tempo, né? Para que as coisas vão de um jeito mais fácil, mais tranquilo e, se possível, mais rápido. Então, ela começou a pedir para ele, olha, não me deixe falar nada para Josélia que não seja real. Que seja algo da minha cabeça, que de repente eu possa confundir, que é algo que o senhor me falou, e não permita. Eu não quero falar nada para ela que não seja a verdade sobre a tua palavra, sobre aquilo que o senhor está me entregando, sobre, né, o reino dos céus. Não me deixe em peça, o senhor é Deus. Né, com aquele jeito todo, ela falava, o senhor é Deus, bata na colher, faz isso, faz aquilo, me faz ficar rouca, faça cair a ligação, não importa, o senhor é Deus, me impeça, não deixe eu falar nada que não seja real, não. Então, gente, dessa forma, ele ia trabalhando com ela, comigo, e as coisas acontecendo. Tanto que, quando às vezes ela recebia um download que às vezes não era para ela me falar ainda, porque ela ainda estava entendendo, porque ele vinha com muito cuidado sobre um assunto, entregando por partes ali para que a gente entendesse, e sempre mostrando na Bíblia sobre aquilo, porque tudo tem que ter base na Bíblia, lembre-se sempre disso. Se fugiu da Bíblia, aí você já descarta. Então, quantas vezes ela às vezes vinha me falar, ela falava assim, nossa, esqueci. Estava aqui na minha mente, agora eu não consigo. E comigo também. Às vezes eu recebia um download que eu ficava toda foita, toda feliz, e eu ia falar para ela. E quem disse que eu lembrava? Simplesmente era como se tivesse vindo uma mão tirada, assim, e desse um oco ali na hora. E eu falo assim, não estou conseguindo lembrar. É porque não era para falar. Então, ele foi tendo esses cuidados conosco a partir da nossa entrega e daquilo que a gente ia pedindo. E a questão dos marcos era para a gente, né, conseguir gravar, porque não era só a Magda que é esquecida. Eu também sou esquecida, eu nunca fui diagnosticada, mas eu tenho quase 100% de certeza que eu tenho TDAH, porque não é possível. Então, ele, sabendo dessas nossas necessidades, vamos dizer assim, ele foi nos cercando com todo cuidado. E além desses dois marcos, tinha também quando dentro de casa ele vinha trazer alguma coisa pra gente, ele sempre fez a gente lembrar exatamente o que a gente estava fazendo, em frente de qual móvel, de qual coisa. E um dos lugares que ele sempre falou muito comigo, e a gente até brinca, fala assim, a Maggie fala assim, eu acho que ele é chefe de cozinha, que ele gosta de uma cozinha. Por quê? Porque quantas vezes eu cozinhando, ele venha me trazer uma mensagem, vinha conversar comigo, ou então lavando as vasilhas. Ele sempre falou muito comigo quando eu estou na cozinha. E aí eu sempre lembrava, eu estava fazendo isso, isso, isso. Quando era importante ele fazer a gente gravar aquele momento, associando com o que a gente estava fazendo, e aí a gente não esquecia. Então, gente, é algo maravilhoso. Com palavras eu não consigo expressar, assim, a alegria de ter vivido tudo isso e estar vivendo, né? Porque de lá para cá foram muitas experiências e a gente vai subindo ali de nível no sentido de entendimento, de experiências, né? E nunca se esgota, né? Porque Deus é inesgotável. Quanto mais a gente bebe da fonte dele, mais a gente tem sede, mais a gente tem a aprender, então nunca se esgota. Então, em uma dessas caminhadas dela com ele, quando chegou na frente do meu marco, ele fez uma pergunta para ela, mas na frente do meu marco. E aí que simbolizava que ela tinha que vir me falar. Ela escutou ele bem claro, ele perguntando para ela: "Você quer me entregar o seu livre-arbítrio?" Aí ela assustou. Ela falou assim: "Como assim?" Aí ele perguntou. Aí ela falou assim: "Não, pera lá, calma. Deixa eu pensar primeiro." E pronto, quando acabou o momento dela no culto, ela veio correndo, né, e meio alvoroçada, e falou assim: "Josélia, Deus me perguntou." Ela gosta de falar seu paizinho, porque eu chamo ele de paizinho. Me perguntou se eu quero entregar o livre-arbítrio. O que você acha disso? Eu falei assim, como assim entregar o livre-arbítrio? Ela falou assim, eu sempre achei que o livre-arbítrio é um presente. E ele nos deu o livre-arbítrio justamente porque nos ama e não nos considera como um robozinho, porque seria como se a gente fosse controlado em tudo, como um robô. Eu falei, verdade, né? Eu falei, não,
livre-arbítrio é um presente. Ele está perguntando isso para a gente refletir, né? A respeito disso e tal. Eu falei assim, não, eu acho que não. É um presente, a gente não devolve presente. A gente, né, ali as duas conjecturando, pensando, refletindo sobre a pergunta e, né, na nossa imensa sabedoria humana. E eu falei assim, não, é um presente. Ela falou assim, não vou querer não. E no dia seguinte, no momento, ela falou assim, não vou querer te entregar meu livre-arbítrio. Eu quero que o senhor continue me orientando, me impedindo quando eu for fazer alguma coisa que não é do seu agrado e tudo. E aí seguimos, gente, nesse entendimento durante todo esse primeiro ano. Até que chegou o momento, como eu citei lá no início, que ela recebeu um download. E o download veio juntamente com um versículo que eu sempre falo para ela, que ela até fala que esse versículo é o nosso marco, o meu marco com ela. Porque esse versículo marcou muito, sabe? Que é a vontade de Deus, eu gosto até de colocar o sempre na frente. A vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. E ela, de repente, começou, né? Ela recebeu o download quando ela ficou pensando nesse versículo que, vem cá, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E as minhas vontades, como ser humano? Como são as minhas vontades? Como são as suas vontades? Você garante que a sua vontade sempre vai ser boa, vai ser perfeita e vai ser agradável? Você garante que você seguir pelas suas vontades, você fazer as escolhas baseadas na sua vontade, você garante que vai dar tudo certinho lá na frente, que ela vai ser boa, que ela vai ser perfeita, que ela vai ser agradável? Você consegue garantir isso? Foi pensando dessa forma que ela falou assim, peraí, o que é entregar o caminho ao Senhor, confiar nele e o mais ele fará? Eu abrir mão das minhas vontades. Por que eu vou querer viver pelas minhas vontades se eu não consigo saber o que vai acontecer daqui a um segundo com a minha vida? E ele que me criou, sabe de tudo, me ama muito porque deu, né, seu filho para morrer por mim. E eu agora vou ficar seguindo as minhas vontades? Estou aqui falando com as minhas palavras, mas foi exatamente isso que foi a reflexão. E quando ela entendeu que entregar a vontade, o caminho nas mãos dele, confiar nele, mas ele fará, era, na verdade, entregar o livre arbítrio. Eu abro mão das minhas vontades para viver a vontade de Deus para minha vida. E aí viver a vontade dele para minha vida exige o quê? Uma entrega total, uma confiança total. E isso a gente só chega com intimidade, gente. E aí quando ela entendeu isso, ela veio para falar comigo, né, naquela coisa toda, e eu, boba nem nada, né? Porque foi sempre assim, gente, desde o início, como eu falei, como ela tinha esse jeito meio irreverente de ser, e ela, né, ainda mais quando ela ganhou mais intimidade com ele ainda, ela é muito brincalhona, ela conversa com ele assim, colocando para fora, né? Se ela tá chateada, ela fala assim, sem meias palavras. E Deus gosta de sinceridade. E eu tô falando aqui, e eu não estou falando aqui de desrespeitar a Deus, não, de ser você na essência, ele te criou. Ele te criou para que você seja você na essência, para você poder, sabe, falar aquilo que você está sentindo sem reservas, você colocar suas questões, suas dúvidas, suas interrogações. Não, mas por que isso? Por que aquilo? Nossa, não, mas isso aqui não está fazendo sentido. E, sabe, tentar entender. Deus jamais vai ficar chateado ou com raiva ou bravo com a gente, porque a gente tem ali uma dúvida legítima. Seja ela qual for. Seja ela qual for. Se a gente coloca essa dúvida na mão dele, a gente vai chegar à verdade. Porque ele é a verdade. Então a gente não precisa ter medo. Pelo contrário. Quando se ama, confia. E aí, quando ela entendeu isso, ela falou assim: bom, eu estou passando o bastão do livre-arbítrio para as mãos dele. Ela chegou a falar no canal dela na época. Então, ela fez isso com testemunhas. Ela, no culto comigo,
porque a gente faz assim, a oração no final do culto, e lembra que eu também contei nesses vídeos aí para trás da oração em concordância. Então, é como se fosse um contrato que você está fazendo com testemunha. Quando a gente leva para Deus algo ali que a gente entendeu com clareza, dessa forma, na oração com concordância, a gente está assinando um contrato com Ele, né? E a testemunha. E a testemunha. Então, ela foi para o canal e falou: estou entregando o meu bastão do livre-arbítrio para Deus. Por quê? Se a vontade dele é boa, perfeita e agradável, por que é que eu vou querer viver segundo as minhas vontades? E aí logo eu fui atrás, né? Que eu ia observando. E não é dizer assim, ela falava assim: ah, Jocélia, faz isso também. Nunca. Ela só vinha, né, no aprendizado e a gente compartilhando os nossos momentos, os cultos. E aí no final ela fazia a oração, eu prestava bem atenção, né? Se eu concordasse, eu dizia amém. E pronto. Tinha hora que logo em seguida, porque assim, lá no início eu demorava mais. Eu demorava mais para cair a ficha, vamos dizer assim, de pedir o mesmo. Eu ficava analisando o que estava acontecendo, sabe? Aí depois eu caía a ficha, falava assim, vou pedir o mesmo. Aí eu fazia minha oração, ela concordava e dizia amém. Depois, mais para frente, eu já fiquei mais esperta, vamos dizer assim. E já vinha logo atrás com tudo quando eu via, porque a gente está sendo, gente, discipulada por ele. Ele está trazendo todo o entendimento. E olha que coisa mais linda. Ele perguntou: você quer me entregar seu livre-arbítrio? E quando ela disse que não, ele não questionou hora nenhuma. Eu tenho para mim que ele pensou assim: ai, ai, você não sabe o que eu estou te oferecendo com essa pergunta, mas você vai chegar lá, vocês vão chegar lá. Eu tenho para mim que ele fica lá de cima sorrindo, sabe? Vendo a nossa evolução, porque somos como crianças para ele. Aqui nós somos crianças aprendendo, sabe? Até a gente chegar, a gente só vai chegar à maioridade naquele dia, quando Jesus vier nos buscar. Aí sim a gente vai alcançar a maioridade. Por enquanto, enquanto estivermos aqui, somos apenas criança e temos muito que aprender. E temos que segurar na mão do Pai para que Ele nos guie, porque sozinho nós não damos conta. Então, gente, eu corri, fiz a mesma coisa, entreguei a minha vontade nas mãos dele, o meu livre-arbítrio. E a entrega do livre-arbítrio, eu não estou falando assim, faz isso, né? Como eu disse que a Magda nunca falou comigo, nunca, né, me arguiu em falar, não, você tem que fazer. Não, aqui nós estamos passando a experiência que nós vivemos, para que você também viva as suas experiências com Deus. Mas a gente está deixando um passo a passo maravilhoso, sabe? Que se você quiser seguir, tá aqui. Vai estar aqui, no vídeo passado eu falei que nesse último eu ia deixar aqui uma lista abaixo do vídeo, sabe? Que às vezes você chegou no canal por agora, não viu desde o início, para você olhar, vai estar ali enumerado tudo que a gente fez, mas ao mesmo tempo eu te incentivo a ver a série, porque uma coisa é só você ler ali os pontos a ponto, outra coisa é você me ouvir contando cada coisinha com os detalhes, né? E se você parou para olhar aqui essa descrição, se você se interessou, tenho certeza que é porque já é o Espírito Santo falando no teu coração e você vai querer assistir a série, porque vai fazer todo sentido na sua vida. E é algo maravilhoso. É algo maravilhoso. Porque, gente, vamos pensar. O que é você viver a vontade de Deus? É você descansar nos braços dele. Porque eu não tenho liberdade para falar sobre, né, a intimidade, as coisas que a Magda vive. Mas eu posso falar para vocês que esse último ano ela passou cada coisa, cada tendel, como ela gosta de chamar, que se for falar, eu acho que assim, qualquer ser humano no lugar dela teria, sabe, ou ficado com uma depressão bem profunda, ou talvez tomado uma atitude não muito legal com a própria vida. Ela passou por coisas, assim, terríveis, vamos dizer assim, esse último ano. E pensa em alguém que, mesmo diante tanta dificuldade que passou, continua com o coração em paz. Não vou dizer que ela não se angustiou em momento nenhum, não sentiu, claro, no momento que vem ali a turbulação, a gente é ser humano, a gente dá uma sacudida ali, mas logo
a paz se instaura. Logo, ele nos traz à memória aquilo que nos dá esperança. Como tem lá na Bíblia, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E é isso que ele faz. Ele logo fala, ó, a minha vontade é boa, perfeita e agradável, ó. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ó. O livre-arbítrio está na minha mão. Não se preocupe, descansa o seu coração. E a paz fica instaurada novamente. E a gente vem vivendo nesse processo lindo. Mesma coisa comigo. Passo por muitas situações difíceis no dia a dia. Só que a paz que excede todo entendimento está comigo. Então, não demora muito para que eu fique bem. Para que eu fique bem. Gente, não tem um dia que a gente passe por uma situação que a gente termina o fim do dia sem estar melhor. Se uma situação se prolonga por 2, 3 dias, é muito, e mesmo assim a gente não se desespera. Não, a gente consegue entender que ele está agindo e fazendo com que aquela situação irá cooperar para o nosso bem. Vai cooperar para o nosso bem. Então a gente fica com o coração descansado. É uma experiência que só você vivendo você vai entender o que eu estou falando. E nesse processo todo descuidado, teve um momento, porque a Magda, ela trabalhou a vida inteira dela com calçados, né, fábricas de calçados, então ela entende tudo de calçado. E o canal dela, o primeiro canal que ela criou era tudo sobre chinelo. Ela ensinava, ela dava mentorias, ela dava curso, ela ensinava a cortar aquela tira, transformar num tamanquinho, a colar lonita, ela ensinava de um tudo para as seguidoras, para as meninas dela, para as amoras dela, como que ela sempre gostou de chamar. E pensa em alguém que entende tudo sobre calçados, sobre aquilo que ela estava ensinando, e de repente tinha dia que ela ia fazer algo sobre isso e simplesmente o negócio não ia para frente. Teve um dia que ela foi tentar colar a lonita. Ela passou uma tarde inteira ali tentando colar a lonita e dando errado. Gente, ela teve, né, um dos últimos projetos, tinha diretoras, né, em vários cantos do Brasil, e eu vi ela ensinando cada coisinha, não tinha dificuldade nenhuma. Pensa dela não conseguir colar uma lonita, que é coisa que ela ensinou para muita gente. E aí a ficha caía. É porque não era para ela estar mexendo com aquilo. Ele estava ensinando ela, já que ela tinha entregado tudo na mão dele. E aí ela falava assim, já sei, não é para eu fazer. E assim as coisas foram se afinando e a gente entendendo. E aí, uma das coisas que a Magda, depois disso, começou a entender, é que ela tinha que entender a vontade dele dentro do coração dela. Então ela começou, assim, literalmente, a fazer somente aquilo que entrava ali no coração dela com tranquilidade. Quando ela começava a fazer uma coisinha que aquilo começava a dar errado, ela já entendia, ela já parava na hora. Aí, gente, ela começou a ir assistir até as séries, que ela sempre gostou de ver séries. Ele ia colocando aquilo que era para ela ver. Ela ligava o computador dela, aí aparecia sugestão de coisa antiga, gente, coisa de 10 anos atrás, de quase 10 anos atrás. Geralmente, não acontece isso. As indicações, as sugestões são tudo de coisas mais recentes que estão em alta. E ela percebia que era o agir dele. Aí ela ia assistir aquilo caía assim gostoso no coração dela, sabe? Com alegria, com satisfação e trazendo ensinamentos sobre tudo aquilo que ele vinha nos ensinando. Tem série que ele colocou para ela assistir e mandou um recado, ó, essa daqui é para você assistir também, e eu ia lá assistir. Aí, no nosso momento, a gente ia conversar sobre aquilo e estava trazendo ensinamentos para a gente. Então, eu achei até lindo o dia que ela fez essa oração, não sei se ela fez ou pediu, na hora que você for fazer oração, eu quero que você peça. Eu cheguei a anotar na hora, parei tudo para anotar. Ela falou assim, eu quero conversar com a vontade dele dentro do meu coração. Eu falei, que coisa linda, eu também quero isso para mim. E aí eu já estava já esperta, né? Já fui logo na mesma deixa. Eu falei, eu também quero. Nossa, que coisa linda, conversar com a vontade dele dentro do coração. É você conseguir de cara perceber se aquilo é vontade de Deus ou não. Quando vem uma coisa, se não for da vontade dele, aquilo o seu coração já rejeita, porque você está alinhando o seu coração com a vontade de Deus para a sua vida. Olha que coisa maravilhosa. E aí, gente, não tem jeito de você entender tudo isso, chegar a tudo isso sem intimidade com Deus.
que é a tecla que eu venho batendo aqui com vocês, justamente de que você tire um momento diário com Deus para conversar com Ele. Mas para que você entenda todo esse processo, assista a série, porque eu vim dando detalhes, eu não vou ficar repetindo aqui as coisas. Lá no início eu já ensinei sobre isso, como que deve ser, e tem um passo a passo que você pode seguir para você remir muita coisa, para você reduzir ali muitas coisas que a gente passou que hoje você não precisa passar porque você está recebendo esse passo a passo com todo amor e carinho. Pensa na alegria que a gente está de estar encerrando hoje essa série, trazendo toda essa experiência para vocês. Não tem valor nenhum que pague isso, porque a gente está te chamando para viver algo extraordinário, viver a vontade de Deus para a sua vida. E antes de eu encerrar, eu quero dizer mais uma coisa que a Magda falou comigo em determinado momento. Ela falou assim: Jocélia, às vezes a gente tem muitas coisas valorosas na vida que a gente nem se dá conta. A gente vai vivendo assim, às vezes tão atarefado que vai passando muita coisa batida, né? Eu sou casada e a gente sabe que a vida de casada é... Todo mundo, não existe ninguém perfeito, né? A gente tem umas coisinhas ou outra que às vezes o outro se aborrece com a gente se aborrece com o outro, isso é comum entre, né, um casal. E não existe essa perfeição só quando Jesus vier, só na Nova Jerusalém, né? Mas enfim, uma hora ou outra a gente acaba falando uma coisinha, né, com uma amiga, reclama às vezes de alguma coisinha. E eu lembro que um dia eu estava falando justamente do emprego que eu abri mão para estar em casa, cuidando da casa, cuidando da filha, cuidando do marido, né? Eu abri mão de um emprego que eu tinha no banco e eu estava justamente num momento de ascensão. Eu ia subir de carreira, eu ia subir de função, eu tinha uma carreira ali pela frente, sabe? E de repente eu abri mão. E eu não abri mão obrigada, sabe, gente? Foi algo muito conversado ali e chegamos a um consenso para eu abrir mão daquilo, para eu ficar em casa cuidando da casa. E eu abri. Só que depois de eu ter feito isso, bateu uma certa insegurança, vamos dizer assim, e um pouco de arrependimento. E eu fiquei depois assim, naquela coisa comigo mesma, porque afinal fui eu que fui lá e pedi conta, eu aceitei essa proposta. E beleza, a partir daí eu fiquei num atrito comigo e demorou para a ficha cair. E nesse dia eu estava lembrando, falava, poxa, era um emprego muito bacana, eu gostava muito dele e tal. E aí eu lembro que a Magda chegou e falou assim: Jocélia, você já parou para pensar que você tem a vida que 98% das mulheres no Brasil gostariam de ter? Aí eu parei assim, ela falou assim: você tem um marido provedor que não te deixa faltar nada, cuida de tudo. Você não tem que se preocupar de levantar, de ir para a rua trabalhar, dar um duro. E você já fez isso, você sabe o que é isso. E você não tem que se preocupar se vai ter comida na geladeira, se vai ter dinheiro para pagar as contas. Qual mulher não queria isso? Além disso, ele te dá todo mês um dinheiro na sua mão para você gastar como você quer. Quando você quer presentear uma amiga, você presenteia seus pais, você presenteia quem você quiser, compra suas coisinhas, vai para o salão fazer suas unhas. Eu queria ter tido a vida que você está tendo. Eu trabalhei minha vida inteira para suprir as necessidades dentro de casa e você está tendo esse privilégio. Aí, gente, na hora foi assim, né? Vamos dizer assim, uma surra ali de leve. Por quê? Porque o ser humano é assim, às vezes ele vai se acostumando com as coisas que vai obtendo e aquilo de repente passa a não fazer tanto mais sentido para ela. O ser humano tem esse defeito, vamos dizer assim. Mas até nisso, Deus vem trazendo a gente consciência das coisas e vem mostrando. E nesse processo ele veio me mostrando muita coisa. Que lá atrás, muitas vezes eu chorei porque eu não tinha. E hoje eu tenho. Então, a gente tem que conseguir olhar para as coisas com gratidão. E Deus vem me trazendo essa consciência de tudo, sabe? E a Magda nessa entrega, ela tinha, né, as questões dela.
E não demorou muito tempo, a Magda veio para mim falar assim: Jô, eu tô vivendo de um jeito, depois que ela entregou o bastão do livre-arbítrio, que aí ele começou a fazer com que ela só fizesse a vontade dele. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Aí ela falou assim: Jô, eu tô vivendo a vida, não é que muitas mulheres gostariam de ter. Todo ser humano gostaria de viver o que eu estou vivendo. Porque hoje eu, com 60 anos, me vejo fazendo só o que eu quero, só o que eu gosto. Se eu tô com fome, quero comer, eu vou comer, eu escolho o que eu vou comer. Ah, tô com sono, pode ser a hora que for do dia. Ah, vou dormir. Ah, eu quero fazer. Eu estou vivendo uma vida que todo ser humano gostaria de viver, na dependência de Deus e podendo fazer o que eu gosto. Eu nunca pude fazer só o que eu gosto, só o que eu queria. E eu estou vivendo desse jeito. Ela chegou assim, sabe? Na maior alegria me falando. Ela disse em relação a tudo, a trabalho, ao que eu vou comer, ao que eu vou fazer, se eu quero assistir algo na Netflix ou seja onde for, é em tudo. Eu estou vivendo a vida que todo mundo gostaria de ver. Por quê? Porque eu entreguei o meu livre-arbítrio nas mãos de Deus, porque eu estou vivendo nessa intimidade. E só hoje, ela falando, com a idade que eu tô, que eu fui entender o que Jesus quis dizer? Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Amar Deus acima de todas as coisas. É você colocar nas mãos dele seu livre-arbítrio e viver a vontade dele para sua vida. Você já parou para pensar que dessa forma não tem erro, porque ele é perfeito? E o não tem erro, não confunda com não vamos passar por situações difíceis, não vamos passar por problemas. Vamos, gente, somos seres humanos, estamos no mundo. Jesus falou: no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. O que ele quis dizer? Eu já venci o mundo. E se vocês estão de mão dadas comigo, vocês também vencerão. Quando o apóstolo Paulo falou, eu tudo posso naquele que me fortalece, ele estava justamente passando uma situação difícil, ele estava preso. Então, ele estava dizendo, eu estando nessa intimidade com Deus, eu posso suportar qualquer coisa. Nada disso aqui vai me parar, nada disso aqui vai me vencer. Deus vai fazer com que todas as coisas cooperem para o meu bem. Então, eu não vou temer. Ah, hoje eu estou triste, estou com vontade de chorar, vou chorar. Deus vai vir enxugar minhas lágrimas. Ah, hoje eu tive uma notícia ruim, fiquei triste, tá? Vou entregar nas mãos de Deus. Daqui a pouquinho Ele vai restaurar a alegria aqui no meu coração e vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Então, gente, não espere passar tanto tempo. Eu não sei com que idade você tá. Talvez você, né, é mais novo do que eu. Mas talvez também você já é mais velho. Já está na terceira idade, não importa. Nós não sabemos quanto tempo ainda iremos viver. Né? Davi falou assim, é melhor um dia na tua presença do que 1000 em outro lugar. Então, o tempo de vida que resta, que a gente não sabe quanto, porque para morrer basta estar vivo, né? Não precisa estar idoso ou idosa, basta estar vivo. Tem pessoas que vivem bem pouco aqui, mas o que eu quero falar é que não importa em que momento da sua vida você esteja, o que importa é a sua escolha hoje. E não precisa levantar a mão, escrever aqui, estou aceitando, vou fazer. Não, não precisa de nada disso. É você e Deus. É você tomar a sua decisão aí com Ele. Porque, gente, nós vamos à igreja e não tem nada errado disso, né? Tem um pastor, tem as pessoas, os ministros que vão ali trazer a palavra de Deus, mas você tem que entender que somente a sua intimidade com Deus que vai te trazer a verdade nua e crua. Que o pastor pode ser sim usado como instrumento de Deus para te trazer um discernimento, para te ajudar a crescer, mas somente a sua intimidade com Ele que vai te fazer vencer, que vai fazer com que você consiga ser santo como Ele é santo. Sozinho a gente não dá conta e a gente só vai conseguir alcançar a salvação quando a gente faz a vontade dEle. Sede santos como eu sou santo. Sem a santidade ninguém verá a Deus. E somente entregando nas mãos dele, porque ele vem corrigindo cada coisinha que precisa ser corrigido. Nós somos muito crianças aqui diante de Deus. Sozinha a gente não dá conta, como eu falei. A gente tem que segurar na mão dele. Então, o convite que eu te faço é você acessar
aqui a playlist, se você não viu tudo, se você viu picado, vê do início. Siga aqui os passo a passos e você vai ver a vida extraordinária que você vai viver, o momento que você tomar essa decisão e começar nesse caminhar junto com o Pai, junto com Jesus, junto com o Espírito Santo. Que é só dessa forma que a gente vai dar conta. Então, como combinado, vou deixar aqui abaixo do vídeo a playlist aí desse passo a passo que a gente fez, a Magda que anotou tudo isso e me enviou para eu estar colocando aqui debaixo na descrição do vídeo, com muito amor, com muito carinho. Então, valorize, é uma oportunidade que você está tendo a partir dessas experiências de viver algo extraordinário. Então, fique com Deus, faça uma excelente vida. Eu não sei qual tem sido a sua experiência até aqui, mas eu tenho certeza que se você seguir por esse caminho que eu estou aconselhando, você vai viver o extraordinário. E a gente às vezes demora muito para entender muitas coisas. E do outro lado tem alguém que não quer ver você feliz e que vai colocar empecilhos, vai tentar dissuadi-lo, vai tentar tirar da sua cabeça, né, isso que você viu aqui. Mas briga com ele, vira as costas e venha para os braços de Deus. Venha ser feliz, muito feliz. Fiquem todos com Deus. Não deixe de dar um like, não deixe de compartilhar, de se inscrever se você ainda não é inscrito aqui no canal. E vejo vocês na próxima semana com um assunto novo aí que o Papai do Céu ainda vai trazer ao meu coração. Então, até lá!